a maior corretora de transporte que você já ouviu, que já teve nesse país. A A maior nossa. Pancária. A segunda maior, né? A primeira é nossa. Ah, bom, agora você passou ele. Puta, que aí sim. Que balaca, hein? Então, o Valtinho foi um dos responsáveis de inventar essa porra desse seguro de RCV deles, lá com a turma dele, lá da Pancária, essa porra. Tá Ah, deixando a gente maluco. você que abriu essa porta pra nós, Walter. Os amigos dele lá. Ó, vou te falar que tá dando mais trabalho que dinheiro isso aí, viu? Puta merda, tá deixando esse mercado louco, cara. Tá Então, louco. o Walter é o nosso. Ele tem uma corretora chamada Venturi. Você já sabe, né? Não sei se o André conhece. Nós temos uma empresa chamada Seg Partners, que é uma holding de 70 corretoras, que a gente presta serviço para outras corretoras no mercado. Então, a gente tem atuação em todos os produtos, todos os seguros, todas as seguradoras. Onde você pensar, a gente faz. E o Walter é o nosso head da área de transporte. Nós temos cara de garantia, tem cara de seguro-saúde, tem cara de viagem, tem cara de. Tudo que você quiser tem. Tudo, né? Se você Ótimo. quiser, tem, cara. Eu conversei com o Walter rápido ontem, né, Walter? Ontem. Isso. Muito rápido, pra gente ver a questão lá da Júlia, Rodrigo, pra Sim. tentar desenrolar aquilo lá. Eu pedi pro Valtinho conversar com a gente, porque a gente não confundir as coisas. Porque eu tenho um seguro que nós estamos criando, viu, Walter? A gente está criando um seguro de RCV para o TAC, que o cara paga R$ 189 por mês e eles têm já tem o seguro automaticamente, independente de quanto ele transporta, quanto não transporta, se a carga é dele, se a carga não é dele. A gente tem esse produto pronto e vamos começar a vender agora para os TAC. Esse é um RCV. Esse é RCV. Só que nós criamos um facility, pô. Fácil, vou lá, o cara põe a plaquinha dele, CNPJ da empresa, quita lá o valor, já emite o certificado dele. Paga por mês, beleza. Criamos isso junto com a ESE e vamos começar a vender a partir da semana que vem. Esse custo não é por placa, é por CNPJ. Por CNPJ, cara. Por CNPJ, que são no máximo 3 TAC, né? Mas ele dá cobertura para o cara quando ele está sem a carga, quando a carga é dele, ele que pegou a carga também tem cobertura, e quando a carga ele é subcontratado, aí é o seguro do cara, né? Aí é o seguro da transportadora. Mas é um produtinho legal, o cara vai ter lá o cadastro no NTT, ele vai ter o certificadinho na mão, a gente vai usar o nosso aplicativo Meu Segue, que você já conhece, para botar o certificado lá, vai ficar um negocinho. Legal. Nossa meta é vender aí 500 mil certificados, é isso? 500 mil certificados. Porque o Aurélio vai multiplicando, ele soma data, vai multiplicando. Daqui a pouco vira a população Até brasileira. carrinho de mão vai ter que ter RCF, pra gente poder bater a meta. E aí, o que eu estou tentando explicar para eles, que aí eu preciso agora da sua ajuda, é quando vai para uma transportadora, aí o negócio muda. Aí é questionário, seguro de desvio de carga, seguro de danos ao veículo, seguro de terceiro, e aí tem averbações, tem que cuidar do sinistro, não é só um 0800, tem toda uma estrutura. E aí eu disse para eles que a gente precisa de um parceiro para fazer isso, porque senão nós vamos ficar loucos. Então o André vai ficar louco, a liga domingo na casa dele e fala, tombou aqui a carga aqui. Aí o André fala, meu Deus do céu, o que você vai? Onde você está? Estou aqui no Amapá. Fala, meu, chora. Então é um produto diferente, não é um produto de prateleira, é um produto de prateleira, mas ele é caso a caso. A gente só consegue desenhar, o Walter só consegue desenhar coisas assim, vamos supor, que nem lá em Minas Gerais, a gente pensou em desenhar um produto só para grão. O cara que transporta grão, põe lá os grãos que ele pode transportar, então ele pode milho, não sei o quê, não pode ser café. Transportou grão, aí eu consigo fazer uma taxa única para todas as transportadoras de grão. Naquela região, naquele estado. Mas fazer um seguro. Que o cara vai fazer aqui, pagar uma taxinha única e vai para o Brasil inteiro. Não tem esse facility, entendeu, André? Então tem que ser caso a caso. O que é legal, André? O Walter tem relacionamento, ele é ex-bancário, relacionamento com o mercado inteiro, faz chover. Então consegue boas taxas, boas condições.
consegue todas as seguradoras do mercado, ele tem toda essa facilidade. Então, a gente conseguir boas condições, uma transportadora de qualquer tamanho? Consegue. Consegue fazer gestão de risco, consegue fazer toda essa missão? Consegue. Né? Através de parceria com a corretora do Walter. Aí o Walter trabalharia em parceria com a gente, a nossa corretora com a corretora do Walter, para a gente trabalhar Não dá para trabalhar sozinho com isso, porque aí a gente vai ficar louco. Tá? A gente vai ficar louco. Então, por isso que eu quis ter esse bate-papo, vocês conheceram o Walter, eu já apresentei uma outra cooperativa para ele também, né? Para a gente criar, aí se vocês quiserem, por exemplo, fazer uma reunião com os seus, como é que vocês chamam eles, gestores? Representantes. Seus representantes, para poder falar de como é que é o questionário, não tem problema. Né? O Walter faz reunião com o cliente, isso também não tem problema. Mas não dá o cara achar que o cara vai no balcão e vai sair com o seguro pronto. Isso não tem. Ele é diferente do produto que está sendo criado por você, né, no caso. Isso. Então, o seu é diferenciado. O nosso RCV é uma taxa mensal, vale para tudo, com um determinado nicho, que é o TAC, só para eles. Só para o autônomo, Paulinho. Só autônomo. O cara tem uma transportadora, tem mais de 3 caminhões, já não é mais TAC, já não é uma... Esse cara tem que averbar cada operação. E aí o seguro dele custa por trecho. Por trecho, não sei se tem um preço único hoje, mas antigamente era R$5 um trecho, R$10 outro trecho, o cara vai para o outro lado, é R$20, vira uma salada, tem uma tabelinha, é tudo por sistema, tá? Não tem tudo eletrônico, sistema, instala o sistema, né, Valtinho? Já puxa automático do faturamento do cara, é tudo automatizado, mas tem um processo de implantação, tem um processo... Por isso podia botar no nosso sistema. Esses caras acham que tudo é fácil, cara. É que ele fica conversando com o Aurélio fica devagando, eles acham que tudo que a tabela das seguradoras, que a classificação, é tudo um negocinho que você põe lá uma tabelinha de Excel e sai funcionando. Não é nada disso, cara. Não dá para fazer isso. Dá para pôr um questionário. Questionário dá para a gente pensar online. Botar você manda um link pro cara, o cara preenche e volta para nós. Isso aí dá para fazer. Mas tem que estudar, cara. Né? Dependendo da. Pequenininhas, pode até ser. Estou falando, se for pequenas, nichos específicos, só atura uma região, só carrega arroz no Mato Grosso, só faço isso em tal lugar, só transporte dentro do porto. Isso é outra coisa, é nicho, região. Aí o Walter consegue tentar desenhar uma condição, dar igual para todo mundo, e todos os CNPJ que é daquele nicho, você consegue fazer a mesma coisa. Tá? Hoje, os nossos clientes, digamos assim, não tem tantos caminhões na base deles. Tem alguns que tem ali que a gente percebe que tem uns 20, 30, mas não passa muito disso. Porque geralmente ou eles têm uma outra empresa, que eles fazem parte e ele tem a carteira com a gente também, ou é mais ou menos nesse nível. Nós temos um ou outro contrato que foge um pouco da regra, que eles estão protegidos com a gente só para a RCF, que aí tem 130 placas, mas o geral não foge dessa regra aí de 30 placas no contrato. Mas 20, 30 já é bastante, né? Sim. É uma empresa de um porte médio que é bem legal. Já, que consome bem ali, que transporta bem. Aí, no caso, esse questionário seria aquele que você me passou, Paulo, que você ia me explicar. Bem resumidinho, 10 perguntinhas só, já dá pra gente... O que acontece? Vou falar um pouquinho. Eu não sei, eu acho que eu mandei um para ele mais doido, viu, Walter? Eu mandei o da seguradora, porque eles estavam me pressionando. Quero questionário, peguei da seguradora. Mas eu acho que pode mandar um seu, que o do Walter é mais... O Walter, o Paulo é bravo e chato assim há muito tempo ou só depois que ele fez o implante de cabelo? Rapaz, eu conheço o Paulo faz uns 5 anos, assim, mas ele já era assim, já só pra saber. Acelerado, já nascia assim. Já nascia assim. Falando baixinho, né? Ele e o Aurélio não fazem mais call por telefone, eles abrem a janela e apontam, tipo uma Starlink, assim, eles dão uma coordenada e aí um fica falando da janela pro outro, um em Goiânia e outro em São Paulo. Tá certo. Então, falar um pouquinho do seguro de transporte, então, acho que vocês conhecem, porque são 3 seguros, né, que são seguros obrigatórios. Um é o de acidente de carga, que cobre danos à carga decorrente de acidente.
O outro é o de desvio de carga, que também cobre a carga em caso de roubo, né? E o terceiro, que é o mais recente, que é o RCV, que a gente está falando aí, que cobre danos a terceiros causados pelo veículo transportador ou seus contratados, carreteiros e agregados, enquanto o veículo estiver carregado. Descarregou, acabou a cobertura daquele RCV. Uma cobertura que cobre, em média, 200 mil de danos materiais e 300 corporais. Tem uma variação grande de taxas em seguradoras, então, de acordo com o percurso, assim, tem seguradora que está com um nicho um pouco mais em tiro pequeno. Então, aqui dentro de São Paulo, o cara me cobra R$ 3,50 por viagem. E essa seguradora mesmo, se o cara faz uma região norte-nordeste, já vai para R$ 50. Aí tem outras que são mais ajustáveis. Então, assim, o RCV não dá para ter hoje uma tabela fixa, porque a própria seguradora ela já mudou o produto umas 3, 4 vezes. Já colocou cobertura de veículo carregado, depois já tirou. No começo não tinha para nenhum. Então, ainda está meio indefinido como é que vai ficar as tabelas. Eles ainda não estão com muitos sinistros, mas eles sabem que vão vir esses sinistros. Tem um ano de vigência, né? Então, mas... E assim, como não é uma coisa muito divulgada, eu acho que mesmo o transportador ou o carreteiro, quando bate, não sabe que tem esse seguro também, né? Então, não está amplamente divulgado, acaba não avisando. Ou tem o seguro da frota, que vai regulando, tem várias coisas acontecendo. Mas o importante, assim, o que o Paulo falou assim, se tiver um produtinho, pô, eu quero um produto para uns caras que vai carregar coisinha pequena aqui, o cara está carregando, nesse dia a gente pegou 5 caras, aí tá aumentando agora, na verdade estão 7, 8, que carregam num nicho lá de areia, pedra, carga de R$ 5.000 e tal. Então, esse aí você monta um limitezinho pequenininho, um prêmiozinho, já tem meio fechado qual é o produto dele. Aí você vai numa outra região que tem carne, natura, tem grãos, aí qual o volume daquilo, aquilo a gente precisa cotar, realmente ver. Aí a companhia quer ver qual é a experiência daquela empresa, né, por onde está o seguro dela, como é que está a sinistralidade, que tipo que ela usa, se ela usa só frota agregado, ou só usa carreteiro. Isso dá um pouquinho de mudança na taxa do seguro da carga, tá? Então, o seguro da carga, esse seguro da carga de acidente, de roubo, a gente pode sim fazer com taxa fixa, mas eu não consigo fazer uma taxa fixa para todos os clientes iguais. Então, vai ter cliente que vai ter um 001, o outro vai ter um 005 de taxa, entendeu? Vai ter uma mudança de acordo com o percurso dele, de acordo com o tipo de carga dele, algumas variáveis, tipo de caminhão, essas coisas. E também com a região de atuação também, né? Dependendo do fogo. Agora, Walter, O Rio de Janeiro ali, com certeza, deve ser bem mais caro, né? Sim. Aonde? Rio de Janeiro ali na região. O Rio é o mais caro, é o limite mais baixo, é um gerenciamento de risco mais completo. Ali tudo muda. Entendi. Você vai falar da região do Centro-Oeste, apesar de ser uma região com tiros longos, que você tem um risco grande até de acidente, grande não, mas maior de acidente, mas você tem um índice de roubo muito baixo também, na região Centro-Oeste. O cara que só transporta dentro de Goiás, né, ou só Mato Grosso, ele carrega por ali só, também é um produtinho legal. Se é uma pessoa que faz só São Paulo, ele tem um risco baixo de acidente, mas ele tem um risco grande de roubo. No Rio de Janeiro, nem precisa falar que ele já conhece. É tudo, né? Até OVNI. A gente tem um questionário bem simplificado, com 10 perguntinhas, para a gente entender a operação dele, e geralmente com aquele questionário dá para a gente já soltar uma proposta. A não ser que seja alguma coisa muito específica que ficou faltando, que precise de mais informações, mas geralmente tendo aquilo lá, a gente consegue soltar uma proposta. Eu vou pedir no dia seguinte, às vezes a gente consegue muitas vezes no mesmo dia, mas senão no dia seguinte... Mas então só para a gente ter um parâmetro, quando a gente estiver falando do RCV e dos outras 2 sopas de letrinhas aí que eu não me lembro agora, a gente vai ter sempre que fazer uma cotação com vocês antes de formatar o nosso preço. Aí a gente embute isso na nossa realidade para poder vender, né? Isso aí. Na verdade, a gente vai ter que fazer um regime de concorretagem, o VOT faz o operacional e nós fazemos a parte comercial, cara. É assim. Não tem nem embutir em sistema nenhum. Não consegue embutir na apólice, né? A fatura, aquele valor da fatura vai sair o valor que a companhia combinou. Tá, mas aí, Paulo, você está imaginando a gente vender direto sem passar pela cooperativa. Não vai ter jeito de passar pela cooperativa. A cooperativa vai ser simplesmente como um local onde o cara compra um produto com segurança. Está comprando um produto certo, com uma seguradora boa, que se ele tiver um sinistro, ele tem com quem falar, que vai dar atenção para ele.
É isso aí, mas não tem como emitir um seguro em nome da cooperativa garantindo as transportadoras, cara. Não tem. Tá. Não tem como Eu, emitir, eu acho, por eu acho exemplo. é assim, a gente vende com a marca da cooperativa. Sim, não, Nós somos uma vamos, corretora. vamos inicialmente, então, pontuar isso aí, André e Celina, como sendo um serviço nosso para os nossos corretores, para que eles não tenham que buscar isso em outro lugar. Então, Sim. é uma ação nossa para evitar uma barreira, para colocar uma barreira de saída dos caras buscarem essa solução em outro lugar e acabarem encontrando outras soluções que a gente já tem. Né? Porque você tira o concorrente, porque se o cara tem o transporte, ele tem os dados dos caminhão, ele tem informação, ele vai lá, vai atrás do seguro da frota. Tá. Quando você faz o transporte dele, você afasta ele. Agora, quanto Né? que eu consigo trabalhar, porque aí a comissão do nosso vendedor não vai ser paga pela Autobem, vai ser paga por vocês, ou pela seguradora, né? E, Comissão média hoje é quanto, Walter? De 25, 25, 20, 25%? Normalmente a gente trabalha com 15% para a nossa corretora, que vai administrar tudo, e 15% para a área comercial, que é vocês, né? Não, a gente tem 15% que vem para nós que a gente administra. Metade passa para vocês, metade para a corretora, sei lá, alguma coisa tá, assim. Só E que é vitalício, né? O sim, cara paga, vai receber 7,5, não vai fazer porra nenhuma, e durante a vida inteira ele vai receber essa porra. Essa é a vantagem do transporte. sim. E a outra, a qualidade, É. né? Porque ele está com uma boa seguradora. Porque o Walter consegue essas condições aí comerciais com taxas bem competitivas. E aí nós não estamos falando de ter uma ou outra, nós vamos ter a que for melhor aí na concepção sua, né, Sim, Walter? sim, Naquele exatamente. momento. tem umas 20 seguradoras aí que o Walter trabalha com todas. E Qualquer aí, hora que for. Rodrigo, assim, aí a implantação, o que acontece? Eu posso treinar teu pessoal, vocês falam dos teus vendedores, como é que você chama aí os teus Consultores. Representantes, tutores, né? consultores. Posso fazer um treinamento com eles, explicar um pouquinho sobre o seguro, faz uma apresentação, o que é os 3 seguros, mais ou menos o que cobre. E aí, quando a gente vai efetivar o seguro, ou mesmo antes de efetivar, para falar com o cliente, aí eu e minha equipe podemos ligar para ele com a autorização de vocês, a gente liga para o cliente, explica direitinho, a gente fala em nome da cooperativa, né? E a gente explica direitinho como é que funciona, porque aí tem essa parte de averbação, que a maioria desses transportadores maiores já fazem, já tem o seguro em algum lugar, dificilmente não faz. Os que não fazem, a gente faz uma implantação, explica como que é essa averbação antes de sair o veículo, né? E se tiver alguma mercadoria mais de risco, que exija uma necessidade de gerenciamento de risco, de rastreamento, de escolta, de isca, alguma coisa, também a gente vai apresentar para ele quais as necessidades para ele ter cobertura para roubo. Porque assim, para o acidente, ele só precisa averbar antes. Deu um acidente, está averbado, está coberto. Não tem muito chororô. No roubo, já tem a exigência de ter a liberação do motorista, em todos os casos, e dependendo do tipo de mercadoria e valor, ele tem que estar rastreado e monitorado. E dependendo do valor, uma isca adicional, uma escolta, a companhia vai colocando, né? Você vai falar, vou carregar 2 milhões de celular. Não é o caso talvez do cliente, mas não vai ser só rastreado. Vai ter que estar rastreado, vai ter uma escolta, vai ter uma isca, a companhia vai colocando algumas medidas de gerenciamento a mais ainda. E o que pode fazer no futuro, se a carteira começa a crescer, a gente consegue, por exemplo, puta, o cara é cooperado, você já conhece o cliente, a gente já faz uma consulta prévia. Se ele é cooperado, não faz mais consulta dele antes de embarcar a mercadoria. Se ele for cooperado, ele já tem lá um selo verde que ele pode transportar sem consulta, já facilita a vida do cara. Então a gente pode amanhã evoluir as condições. Porque a seguradora quer ter segurança que quem está carregando o caminhão não é um bandido. Se a gente tem todos os cooperados, que a gente olha o CPF dele, joga, antes a gente certifica e vira um serviço também. Mas é evolução, tá? Não dá para começar com isso agora. Começa o produtinho, a gente vai evoluindo. Amanhã, por exemplo, se o cara já tem a gestão de risco da Acanto, por exemplo, não precisa contratar outra. O Walter vai lá e já negocia e põe a Acanto na operação de transporte. Ó, você já tem a Acanto, não precisa mais, não precisa fazer nada, pode transportar até X mil reais de mercadoria. Então dá para a gente fazer ajustes para aqueles que são cooperados, que a gente segue algumas regras, que a seguradora entende que essas regras estão dentro daquilo que ela acha que é dentro de mercado. Puta, a gente constrói uns produtinhos, cara. Então dá para evoluir. Agora, se os cooperados já tiverem uma liberação em alguma gerenciadora, de repente parceira de vocês, a gente já pode bolar alguma coisa desse tipo mesmo.
Agora, a Venturi, a sua corretora, né? Vocês trabalham só com seguro de carga? Só. A Venturi só. No caso, Eu não todos faço os seguro nossos, de Ele não quer fazer seguro de caminhão, mas não nem quer o fazer seguro todos, seguro de frota. Isso dá muito trabalho e pouco dinheiro, segundo ele. não dá, não. todos os Desculpa a nossos, ignorância, tá? Mas é que eu tenho uma dúvida aqui que não quer calar, tá? O que diferencia um frotista de uma empresa transportadora de cargas? Um frotista que se diz é um CPF, uma pessoa Não, física. não sei. Pode ser CNPJ. Ele Se tem uma frota. se ele tem uma MEI, eu encaro como se fosse um transportador mesmo, uma transportadora. É o mesmo tipo de relação. Tá? Se tiver ele tem que ter um CNPJ, esse CNPJ tem cadastro na NTT, eu considero como uma transportadora. Ele entra no mesmo fluxo. O que vai mudar é o perfil da operação dele. Se for uma operação mais reduzida, ele tem 2, 3 caminhões, ele carrega só aquilo lá, tal, é um segurinho talvez mais barato, precisa de um limite menor, e aí a gente vai adequar as aí condições. ele entra com essa questão do Paulo, então, Mas que a gente vai esse fazer direto com termo o Paulo. flotista não tem no transporte, né? Flotista é para eles, que eles têm um monte de caminhão, para ele uma frota de caminhão segurada. Mas você, no transporte não tem esse termo flotista, tem? Tem. Não, no Dono seu de seguro de frota. transporte, eu volto. No seguro de transporte, não. A gente Não, fala não, de seguro de frota é uma coisa. Vocês consideram frota, né? Coletiva de automóvel para é vocês do é seguro. transportador. Tem uma empresa transportadora. É transportadora, não tem frotista. Porque eu posso ter uma empresa que agita essa coisa dos transportes, mas não tenho caminhão, eu contrato os outros, né? E aí, essa aí, como é que fica? Não tem problema. Se ele emitir conhecimento, se ele tem uma transportadora, um registro da NTT, ele emite os conhecimentos, ele pode contratar carreteiro autônomo. Aí ele tem agregados, tem carreteira autônoma, às vezes tem 1 ou 2 caminhãozinhos só e o resto é tudo terceiros. Isso é uma Aí transportadora. ele entra também como uma transportadora, no caso. Ele pode ser limitada, e-mail, o que for. Eu tenho CNPJ. É que a minha dúvida é a seguinte: se o caminhão tiver carregado, essa transportadora que eu estou falando aí, né, é responsável pela contratação do seguro para o momento que ele está carregado. Mas aí quer dizer que o dono do caminhão ainda tem que ter o outro seguro, que é para quando ele não está carregado. Aí estamos falando de 3 seguros, né? Quando está carregado, ele está saindo com 3 seguros. Um de carga de acidente, que chama RCTRC, a sopa de letrinha, né? Então, um é o RCTRC, que é o seguro de carga decorrente de acidente. O outro, que é o desvio de carga, também é um seguro de carga. E tem o seguro de RCV, que cobre também danos a terceiro enquanto estiver carregado. Aí vazio já é o seguro do caminhão. Aí, então, falando exclusivamente sobre RCV, tá? Ok? Então, quer dizer que o caminhoneiro que foi contratado por uma transportadora qualquer, a transportadora vai pagar o RCV enquanto ele está carregado, mas ele obrigatoriamente vai ter que ter o outro RCV complementar para quando ele está descarregado? Isso. O outro Muda até de nome, vira RCF, tá, Celina? Muda até de nome. RCFV. Não, mas é que lá na lei fala para carregado e descarregado. Por isso que é a minha dúvida, tá? Eu tô querendo tirar a dúvida mesmo. Não, Aí tem vira o RCFV RCFV. só carregado. Aí quando ele descarregou, é o seguro do caminhão dele. Ele teria que ter o carreteiro tem que ter um seguro e a transportadora também. Essa dúvida da Celina, você tem razão, Celina. Realmente está com isso. Por isso que nós criamos esse produto para o TAC com essa condição. Eu cubro ele tanto carregado como descarregado. Mas se for uma Sim. evolução, mas a maioria das seguradoras não entende assim. Ela só faz o seguro quando está com a carga. Se acabou a carga, eu não dou mais cobertura. Se quiser, compre outro seguro. Ele que vai ter que achar outro seguro. O que ele faz? Procura a gente, né? Faz o TAC. Procura a gente. Se for TAC, procura a gente. Se for uma transportadora, não tem o produto para ele. Aí é o RPF, tá? Não faz sentido. Sai a pessoa de São Paulo para Goiânia com uma carga dela, ela é responsável, porque, na verdade, juridicamente, ela sempre foi responsável, mesmo antes da lei. Qualquer juiz condena uma transportadora se descobrisse que aquele carreteiro que causou um dano está com carga dela, ele é um preposto seu,
A gente já viu várias ações assim que a transportadora era condenada. Só não falava que era um seguro obrigatório, mas a responsabilidade do transportador sempre existiu. Só que a hora que descarrega, para quem ele vai carregar depois, se vai voltar vazio ou não, aí já não é no seguro da transportadora. Aí, por isso que o TAC tem que ter o dele também. Entendi. Então, Sua dúvida, Dilma, Celina, é justa. O mercado inteiro, não é só você, não. O mercado inteiro entende essa lei. Tá? ficou confuso, né? Mesmo as transportadoras. Não, é que para mim, assim, por tudo que eu li, ficou claro que o cara vai ter que ter sempre o seguro RCV dele por quando está carregado ou descarregado. Só que na hora que ele for transportar para uma outra transportadora, ele for contratado, quem tem que pagar essa conta é a outra transportadora. Agora, como é que vão fazer isso? É que eu não entendo. Mesmo as transportadoras grandes, que têm o seguro da frota, esse até completo, com alto ICF, ela também tem que fazer esse RCV. Então, ela tem o seguro dobrado ali, né? Ela tem o seguro do casco dela, já do RCF que ela contratou, e tem que fazer também o RCV. Então, tá nessa briga. A gente está há uns 3, 4 meses discutindo essa briga. Por isso que o produto muda para cá, muda para lá, um desenvolve daqui, um desenvolve dali, para ver se o mercado se ajusta e chega a um consenso. É que a gente tem que ter a melhor informação possível para os nossos corretores trabalharem, né, André? Sim, Para com não certeza. oferecer informações incorretas para esses cooperados, né? E com isso acabar num determinado momento o cara não se vê coberto. E aí vai entrar com uma ação, não vai ser contra a ESE, não vai ser contra a corretora de vocês, né? Vai ser contra a Autobem, Eu né? tô bem, infelizmente. É porque se pelo que deu para entender agora, de qualquer forma vai ser duplicado a cobertura para ele, a venda da cobertura. Para a Enquanto esse gente que mercado, trabalha com venda, isso é muito bom. Mas aí nós vamos ter que brigar por preço, porque o cara vai ter que pagar 2 vezes. Ele descarregado, mais a proteção que ele tem com a gente hoje, que também é junto com a ESA aí de casco, mais quando ele estiver carregado. o André, Então, o que está acontecendo. Não, André, o que eu vejo é o seguinte, tá? Eu não estou falando de casco, eu estou falando não, só de sim, RC. sim, O cara vai ter que ter o RCV dele obrigatório por lei o tempo inteiro, porque ele pode estar em algum momento descarregado. Ele não vai, a cada momento que estiver descarregado, fazer um seguro para aquilo ali. E quando a transportadora contratar ele, ela vai contratar um RCV, estou falando o nome certo? É Certo? RCV, né? RCV, ela vai contratar um RCV e ele, naquele momento, vai estar duplicado, o que ele paga e o que a transportadora paga. sim, mas aí eu já estou indo além, porque vai ser o mesmo cooperado nosso hoje, que a gente vai ter que vender mais 2 produtos. Porque a empresa pode também estar pagando quando ele está parado. A empresa pode pagar ali, ou ele ter que descontar isso, ou acrescentar no frete dele. Então a gente tem que estar muito bem alinhado com precificação, para isso não ficar um preço astronômico, né? Mas o problema não é só pagar, precisa ver se nas condições gerais do seguro da empresa cobre quando ele tá descarregado, porque a maioria não cobre. Criou-se essa zona cinzenta, que aí você só tem um jeito. Se você não for TAC e não comprar o nosso produto, se você for TAC, compra o nosso produto, resolva teu problema. É o único produto no mercado que resolve o problema dos TACs, é só o nosso, não tem outro. Por isso que nós Sim, estamos desesperados para colocar isso no mercado, porque só tem nós, não tem mais ninguém vendendo isso. É verdade. Então, esse produto resolve os TACs. Quem não é TAC tem que fazer o seguro de RCV que vem com a carga e tem que fazer um RCF que não vale para NTT, tá? Mas vale como se bater o carro, ele paga o terceiro, pelo menos ele não vai ficar descoberto, porque o RCF vai pagar ele o terceiro. Ele vai ter um problema de uma fiscalização, que eu acho que não vai existir, mas teria um problema de fiscalização. sim, mas só que tem uma questão. Se for comprovado, a gente vende RCF. Mas se for comprovado que foi por causa da carga, a gente não paga. O RCF paga. O Você RCF pode não paga? pagar. Você pode colocar nas suas condições gerais de não pagar, mas o normal do RCF, que é facultativo, ele cobre o caminhão em qualquer situação. Com carga, sem carga, o que pode acontecer é você fazer uma ação de regresso contra aquele cara que estava com carga e que tem outro seguro. Mas o RCF deveria cobrar. O que você pode fazer, que é o que o Rodrigo quer fazer,
e vocês estão discutindo, é fazer uma franquia no RCF. Aí eu fico com o segundo risco. Primeiro risco RCV, segundo risco RCF. Mas isso é uma evolução, tá, pessoal? Não vamos falar disso agora para os clientes, você vai ficar mais louco ainda. Mas é uma evolução, é essa. Tem muita transportadora que tem o seguro da frota já, e aí ele contrata o RCV com a gente, que é só para atender a NTT. Ele acaba não averbando nada. Como o nosso seguro é um seguro de averbação, ele acaba não averbando nada no RCV, paga um prêmio mínimo, R$ 500, sei lá, por mês, só para constar o número da pólice na NTT. Porque, por enquanto, o que a NTT quer é só saber se tem uma pólice emitida. Ela não tem como saber se o cliente está averbando, que caminhão que está lá dentro, que não está. Entendi, ó. Mas Malandro. aí o cara tem o seguro da frota. Mas por quê? Porque só o RCV também não resolve para um cara que tem uma frota. Porque o RCV, como eu disse, tem um limite baixo. Hoje um caminhão dá uma pancada forte, 200 mil não é nada. Né? Então, às vezes ele já tem uma frota lá com a RCF de 1 milhão, e aí ele contrata um RCV com a gente só para inglês. Só para ter o número da pólice. O RCV vira um seguro contra a multa e não contra o acidente, né? Exatamente. É isso aí, hoje é isso mesmo. Só para não bloquear o registro dele. Nem multa, para não bloquear o registro. Tá, então quando é frota, né, quando é transportadora, é por CNPJ, né, não é por placa. CNPJ. E o CNPJ, mas o CNPJ faz em cima da placa. Não, se ela é transportadora. Aí no caso, pelo que eu entendi, aí vai fazendo por viagem. Então cada viagem vai ser cobrado. Tudo que é emitido de conhecimento está coberto no RCV, não importa qual a placa. A gente pede a placa no momento da efetivação. Tá, e uma dúvida, Walter, por exemplo, se ele passa para a gente lá no questionário que ele vai fazer em um mês X viagens para tais lugares, só que parece aí uma nova área dentro desse mês decorrente que a gente já está com eles, né, segurado. A gente emite uma nova cobrança para eles ou mantém? Mantém porque assim, a gente sabe que o seguro transportador ele não é uma coisa fixa, né? Ele está carregando hoje aquilo lá. A ideia é o meu cenário agora. Meu cenário agora eu carrego isso, aquilo outro. A gente monta uma pólice para aquele tipo. Mas se ele tiver outras cargas de outras regiões dentro daquele limite da pólice dele, ele pode carregar. Ele só tem que seguir, assim, o cara falou para mim, eu só carrego areia e pedra, então dou um limite lá de 50 mil por embarque para ele. Aí ele vai carregar uma carga de 300 mil, não vai passar. A hora que ele for averbar, não vai conseguir averbar, porque a pólice dele é menor. Ele tem que me avisar. Mas se ele pegou uma outra carga, pegou uma madeira de 40 mil, pode averbar naquilo lá e transportar. Entendi. E todo acionamento tem que ser feito direto com vocês, justamente porque, né, questão de pessoas, talvez, nesse momento, mas o 0800 pode ser o nosso, e o nosso 0800 entrar em contato com vocês, algo do tipo? Para o sinistro, a gente pode montar com a seguradora, sim. Podemos fazer isso com a seguradora. Tá. Tem algumas empresas que colocam o 0800 dela, que depois ela avisa lá para a companhia. O que acontece é o seguinte, na hora principalmente em sinistro de acidente, é muito importante avisar o mais rápido possível a seguradora para ela mandar um prestador, o 0800 da seguradora, não é o meu, é o da seguradora, para ela mandar um prestador. Quanto mais rápido o prestador chegar, a tendência é que diminua aquele prejuízo. Em questão de saque, em questão se estiver no chão, espalhar, molhadura, ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, a gente quer chegar logo no local para já providenciar o transbordo. Tudo isso está coberto, tá? Então, em caso de um tombamento, a seguradora vai mandar um outro caminhão, vai fazer frete de retorno ou frete complementar, é tudo pago pela seguradora, além da carga. Tá, e o guincho também do outro, tudo a seguradora. O guincho do caminhão, aí a companhia seguradora já não paga, porque eu estou falando da carga. Uhum. Aí já é só carga. Se está o caminhão tombado, eu vou lá e pego a carga, o caminhão continua tombado. Entendi. Então, aí tem que acionar o seguro do caminhão. Tá. Aí liga para a cooperativa. Destomba o cara. Eu achei que ia me livrar dessa também. Se destombar, levar o cara, eu só chegar na oficina e falar, é tanto para arrumar. Paulo, me corrige se eu estiver errado. Se o TAC tiver o nosso produto de RCV, ele, na realidade, a transportadora que o contratar,
obrigatoriamente não tem que fazer outro RCV, Tem. mas eles vão ter que chegar a um acordo de quanto que a transportadora vai pagar a mais no frete ou qualquer coisa assim, para a Não, transportadora estar coberta, ou não, não é isso. não. Tem que Não, o fazer. nosso vai ser assim. O nosso vai ser assim. Quando o nosso TAC for subcontratado, quem é responsável pelo seguro é quem é o dono da carga, não é ele. Então, enquanto estiver transportando, ele vai usar o seguro do cara que é o dono da carga. Quando ele estiver descarregado voltando, ou estiver procurando outra carga, aí é o nosso seguro. Aí o RCV nosso vai pagar. Quando o subcontratado for dono da carga, ele, na vez de se trabalhar para transportador, ele trabalha para a GC Leve, que é o embarcador, trabalha direto. Esse cara não, ele pode ir lá e botar o certificado na verbação dele, que vai lá para a NTT, dizendo: ó, meu seguro é esse aqui. Ele não precisa contratar seguro, que ele já tem quando está com a carga e quando ele estiver descarregado também. Só os TACs. Mas vai ter isso. Então nós temos, nossos TACs vão ter essa vantagem de ter uma apólice que cobre tanto quando a carga estiver de responsabilidade dele, como ele estiver descarregado. Coisa que não tem no Mas mercado. quando a carga for de responsabilidade de uma transportadora, Aí é da aí transportadora. a ESE não vai pagar. É a Isso, transportadora que já, tem que se virar. isso. Está escrito nas condições, porque a transportadora é responsável de fazer o seguro, é lei. Então, se eu tivesse que pagar, eu ia cobrar dele de qualquer jeito. Ô, Paulo, só uma observação. O seguro da transportadora normalmente vai cobrir no máximo uns 250, 300 mil no máximo de danos materiais. Então, também, se passar desse valor, talvez acione os dois. O que nós estamos pensando no futuro, Walter, é o cara que é um TAC nosso aí, que já tem o RCV nosso, a gente já faz um RCF a segundo risco. Então, 150 e 200 é o primeiro risco, está dentro do RCF. E aí eu passo 500 mil para ele, uma franquia de 150. Esse cara vai pagar 100 conto por mês e vai ter um seguro a segundo risco. Eu acho que é Vai ficar ideal. bom. Vai ficar nós vamos, e seguradora nenhuma fez isso ainda, mas a Para cooperativa nós vai ficar pode muito criar bom. esse seguro. Fica muito bom para nós. Uma outra dúvida. Para a emissão, por exemplo, eu te mandei hoje todos os dados lá. Quanto tempo para a emissão do certificado? Certificado? De Para quem? Você está perguntando para mim ou para o Walter? os dois. O nosso RCV emite na hora. Ele Uhum. pagou, já vai no celular dele o certificado. Tá. Agora, no caso do Walter, não. O do Walter, quando a verba, A gente pede a cobertura. seguradora que informa. Não tem O certificado. certificado, geralmente, ela manda no dia seguinte. Tá. Uma Mas hora, o seu também precisa pagar o boleto, Walter. Não, o nosso boleto demora muito, cara. Nosso boleto demora 45 dias depois de fechar o mês. Porque aí eu fecho o mês inteiro, como fatura mensal. Então, eu falo que o pessoal que vai carregar no mês de julho, ele vai me pagar a primeira fatura só dia 15 do 9. Entendi. Vai entrar A mais ou menos. seguradora primeiro dá cobertura, junta tudo, a cobertura que ela fez do mês inteiro e fatura. Ele vai A carregar é de julho, diferente. em agosto a companhia vai emitir a fatura para ver se ele é 15 do 9. Tá, Aí todo entendi. mês, 15 do 10, 15 do 11, aí vira uma pedalada. Tá. Esse fechamento é feito todo por você, então não precisa te Libera a passar gente. nada. A gente pode pensar, não sei, Rodrigo, André, criar um WhatsApp só para seguro de transporte, colocar o Walter e a equipe dele e a nossa equipe, e a gente fazer por lá, cara. Manda o questionário por lá, conversa por lá, podemos fazer isso. Então, facilita a vida dele, porque o Walter tem uma equipe, facilita a tua vida, que a tua equipe pode perguntar, estou com um cliente aqui, manda o questionário, devolve, e a gente pode também criar, além de e-mail, a gente pode criar um grupo de WhatsApp, né, Walter? Só cooperativa da Autobem, em parceria com a Venturi. Ô, Walter, me diz uma coisa. A E gente por que, tem. desculpa, por que no contrato aquele que foi enviado está dizendo que demora até 30 dias para aceitação? Não, aquele é o da ESE, Celina. Que ele não é daqui. Mas é patrocinadora, também às vezes fala que demora a aceitação, mas não tem. O companhia tem 15 dias para aceitar o risco, devolver, mas isso não acontece. Agora, ô Walter, me diz uma coisa. Qual é o ticket médio que você tem de uma apólice? Não tem? É difícil. Eu tenho apólice que paga 200 mil por mês e tem um monte que paga 500 mil por mês. Eu queria ter um monte de 200 mil, mas eu não tenho. Eu tenho muito de 500 reais, de 1.000, 1.500. Que coisa. Então, assim,
Hoje, Depende do limite de embarque, depende da. muito abaixo de 5 mil por mês. A grande massa da carteira aqui, que dá uma sustentação também, né? Não é ruim. Sim, É um cliente que é menos assediado, né? Tá mais controlado. sim. Agora, então se eu entendi certo, ô Paulo, nossa parceria com ele vai estar restrita a tudo que não é TAC. Tudo que é tudo que é transportador, é isso mesmo. Tudo que não é Tudo que é TAC. uma transportadora. CNPJ é para cá. Não, e o TAC que quiser fazer os 3 seguros também pode, porque tem TAC Mas é a empresa. que ele é o dono da mercadoria, ele precisa fazer, não é só receber, ele precisa fazer os outros 2. Aí pode fazer com o voto, né, mano? Não, mas se ele tiver só CPF, não faz. Ninguém está fazendo. Não, TAC que eu digo com CNPJ, né? CNPJ, cara tem MEI, CNPJ, né? É um autônomo, né? Tem que ter uma MEI, alguma coisa. É uma transportadora. Se tiver CNPJ, a gente faz. É que para ele transportar alguma mercadoria, ele tem que ter um CNPJ. Ele tem que ser uma transportadora, senão o embarcador não entrega a mercadoria para ele. Né? Ou ele tem CNPJ, ou ele trabalha numa transportadora. Né? Não tem jeito. Não tem como você transportar sem nota, sem CNPJ, não existe isso. Não, eu entendi. Aí, no caso, então, seria uma boa que a gente criar esse grupo, passar um treinamento para a gente e a gente disponibilizar isso para o nosso consultor, porque a gente nunca consegue reunir todos numa tacada só. O Então, sempre vai ter. O primeiro passo, eu acho, André, é a gente pensar nessa formatação comercial, a gente fechar essas coisas, quanto vai para singular, quanto vai para cada lado, quanto a gente vai dar para os consultores, e aí a gente fazer uma primeira apresentação para os presidentes das singulares, entendeu? Para validar com eles, e eles entenderem tudo, vão ter 1000 dúvidas e tal. Aí depois nós fazemos uma apresentação, se for o caso, para cada singular separada, ou para todas as singulares juntas, e talvez em mais de uma sessão, para poder todo mundo tá junto, e aí a gente começar a divulgar. Apesar de ser um cronograma longo, tem que ser rápido para a gente aproveitar essa demanda reprimida aí, né? Sim. Podemos a gente organizar isso mais rápido todo mundo possível. querendo é o RCV, né? RCV. Porque na cabeça deles, a partir do dia 1º, começa ali a fiscalização intensa, né? Então, a partir do 1/7, ele está prometendo bloquear o registro. Eu acho que não vai fazer isso, porque não dá tempo para comunicar. Se você quiser fechar o seguro semana que vem, essa pólice não vai estar na NTT em 1/7. Porque as companhias estão emitindo, uma vez por semana está mandando para a FENSEG, que é a Federação das Seguradoras, aí a FENSEG junta isso e manda para a NTT colocar no registro dela. A gente sabe que a NTT não tem nem dinheiro e nem gente para fazer isso, não sei o quanto está automatizado. Então, assim, se ela resolver travar 1/7, vai travar muita gente. Vamos tentar correr para ver se a gente consegue fazer alguma coisa, né, Rodrigo? Sim. A gente pode marcar uma nova reunião só para a gente ter de vocês essa ideia do que a gente apresentaria para os presidentes, e aí a gente já marca com os presidentes. O que vocês acham? A parte de produção, aí você quer tratar com você, Paulo? Depois, mas se quiser uma apresentação técnica para eles, depois a gente faz também. Não, acho que é legal você junto. É mais conceitual, viu? Porque esses caras não é para aprender seguro de transporte, cara. É para deixar é para a gente tirar as ignorâncias. É mais ou menos como eu estou saindo daqui. Se alguém me perguntar, eu não vou saber responder. Mas eu também não vou falar mais bobagem. E não vou deixar me enganarem tão facilmente. Já tem noção do que é agora, né? A gente vai aprendendo aos poucos, né? Porque se perguntar para eles hoje, todo mundo vai te dar uma aula de seguro de transporte. Tudo errado, mas vão dar. Né? Que já ouviram daqui, ouviram dali e tal. Então a gente tem que ter pelo menos esse primeiro alinhamento para não dizerem que não sabiam. Não, falaram com o Walter, falaram com o Paulo, está aqui explicado, acabou. Agora vamos fazer o rollout para a força de vendas. Mas o que eu acho é isso, é deixar claro para eles que a maior estratégia é evitar a concorrência entrar no teu cliente, cara. Senão o cara vai falar, não, vou agravar a comissão, aí não vende. Sim. Não vende, porque tem concorrente, pô. Sim. Todo mundo já vende seguro de transporte, né? Achar um negócio, ganhar um pouquinho por mês para pagar as coisinhas, mas
ganhar sempre, né? Vai aumentando a carteira e vai tirando os concorrentes, né? Sim. O cara, não é todo mundo que é igual o Walter, que só faz seguro de transporte. Tá cheio de cara que é bom. Você pega uma pancada e o cara vai para trás do seguro de vida, vai atrás do seguro de carro, vai atrás do seguro de tudo. O cara não tem esse negócio de só. O Waltinho é que nem menos guloso. Tá rico, não precisa mais. Sim, Quando é que a gente pode fazer Waltinho, essa vou comprar primeira? passagem para Montevidéu, hein, para nós ver o jogo do Palmeiras, hein, na final da Libertadores. Melhor comprar passagem logo, né? Já está inflacionando. Vamos de carro de novo. Vamos de carro? De caminhão. O Aurélio consegue um caminhão para vocês. Olha ele que é só avião. O avião deve cair, cara. Então, vamos, organiza vocês aí, eu faço o meio de campo com o Walter. O Walter anda meio ocupado catando, por causa de que tem seguro pra caramba para fazer, mas eu organizo a agenda para a gente ser bem seletivo aí e conseguir construir isso. Tá bom? Perfeito. Vamos amarrar Obrigado, daqui. Walter. Falamos com você. Paulo, Beleza. você pode ficar um minutinho Eu vou mais? vou ficar. Eu já sabia que você ia falar. Fica aí. Obrigado, Walter. Waltinho, obrigado, viu? Obrigado, Walter. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Zezinho, aquele abraço. Eu vou ficar também. Não, André fica. Ah, você vai ficar também? Pode ficar. Bom, pode ficar todo mundo se quiser, não tem problema nenhum. Paulo, é o seguinte, era mais pra gente fechar a questão lá do rock, né? Que a gente já tem aquela apólice. E a apólice não, tem as primeiras placas dele. E a gente definir aqui a operação se nós vamos emitir essas. Acho que vamos ter que emitir lá pela ESE do jeito que tá, né? Até a gente ter a nova classificação. Na verdade, tá lá já para emitir. Tá. Mas você lembra quando eu faço as reuniões com a ESE que eu falo, esses caras só se preocupam em vender, depois não operacionaliza. Porra, eu falei, emite. Aí o cara me devolve, emitiu, mandou para mim, ó, tá aqui, mas sem o RC, tá? Por quê? Caraca, nós não vendemos com o RC? Até agora o cara não me respondeu. Eu falei, cara, eu quero que você me dê o preço dessa frota. Como é só de vocês, de Campinas, tá parada lá. As outras podia emitir, mas não me deixei emitir nenhuma. Falei, tá, então eu vou emitir esse RC que você mandou aí. Tá. Do jeito que tá. Eu ia bloquear, porque aí amanhã já estava emitindo. Se der algum sinistro, eu não consigo atender. Tem algum sinistro no meio de maio, né? Sim. Eu não consigo atender porque não botei as placas lá dentro. Sim. Eu não podia demorar muito, mas, a ESE é isso. Mas Ele manda fazer as. A gente já tem esse preço, André? Já foi validado? Ainda não. Com coisa? Não. Não, ainda não mandei. Só mandei, eu não tenho preço com o RC. Já cobrei 3 vezes. Eu mando cobrar e me falar, você já emitiu a apólice de RCV? Eu falei, mas não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei sobre a apólice de RCF. Ele me respondeu outra coisa. Jeito ESE de ser, viu? Sim. Fica tranquilo. Tá. É porque a gente mandou só uma carteira específica justamente para você poder mandou só blindar. Para poder blindar e atiçar a galera. Porque é rachio de pólvora, né? A partir do momento que um apresenta, você pode ter certeza. Aí a gente vai ter como também precificar, porque só. Eu entendi. Só que o problema, André, tem o chefe de vocês, seu chefe, sabe quem é o seu chefe? O chefe vai lá e fala assim: nós vamos tombar a carteira. Aí o cara da ESE já faz a conta. Porra, tantos itens, tanto não sei o quê, vai tombar a carteira. Eu vou lá, mando para ele e não tomba a carteira. Aí o cara fala, mas não ia tombar a carteira? Não, veja bem. Veja bem, porém, contudo, por enquanto. É isso aí. Aí fica um enganeixo, e eu fico nesse meio de campo, só nos pratinhos aqui, ó. E a gente precisa urgente porque veio muitos contratos. Você vai perceber agora que com o fechamento do mês de junho, a diferença que foi para o fechamento do mês de maio. É muita coisa que veio. E nessa muita coisa, além disso, ainda tem mais os RCs. Então a gente precisa desse primeiro, né, para ver como vai ficar, para ver se vai encaixar com o preço, precificação. O nosso RC, Andrezinho, estava pronto. Aí o chefão falou, nossa, o preço está excelente, barato. Como tá bom esse preço? Falei, caramba, de primeira, hein? Tá ótimo. Aí o Rodrigo olhou e falou, esse número não bate. Falei, porra. E aquele negócio que tava ótimo, não? Peronomútil. Falei, puta, poder. Tava ótimo ontem. Aí você volta para estaca zero, cara. O negócio tá pronto, volta para trás. Tá pronto, volta para trás. Agora, André, o nosso amigo esse, o Rock, ele topou a precificação? Eu não tenho o que passar para ele de preço. Eu vou falar para ele, ó, tem isso daqui, mas vai ter o custo tal.
Não, mas a precificação é que está no sistema, não tá? Aquela que a Não, gente mas fez. então, ele pagou pelo que está no sistema, mas a gente não subiu ainda, porque a carteira dele foi antes da nova precificação. No Na mínimo verdade, a nova é o mesmo precificação, preço, ele está cobrando o mesmo preço que já a era. nova Ele não fez precificação o não está no Ranoff. sistema ainda, Rodrigo. Nós estamos trabalhando até hoje com a precificação antiga. Tá, mas daí se o Paulo conseguir a pólice agora, nós vamos cobrar que preço do Rock? O preço que. Não, vai cobrar o preço que já cobra. Que não é Ranoff. Ele vai cobrar o preço antigamente. Você que vai olhar e falar, puta, estou perdendo R$ 200 nesse, estou perdendo 150 nesse, estou perdendo. Esse é o grande problema. Mas isso é o que eu tinha falado lá atrás que a gente não podia fazer, né? Porque nós vamos subsidiar a carteira, né? Sim. É que ele está fazendo só para um cliente que ele está falando. Não, então vamos fazer para esse com esse negócio e dizer que é filho único de mãe solteira. Não assim. Você eu mandou mandei as para mim a mínimas placas. listagem da tua carteira, né, André? Você mandou para mim, né? Mandei, mas aí agora ela tá desatualizada já. Então manda uma atualizada para mim, que eu vou pedir para precificar para a gente fazer um comparativo, né, Rodrigo? Sim. Coluna, placa a placa. Quanto a ESE me cobra e quanto eu cobro? Para você olhar e falar assim, puta, esses daqui não dá. Esses dá. Tá. Pode ser até que tenha algum que dê. O problema é que esse comparativo é muito fodido porque nós estamos com a nossa precificação barata sem a pólice, já estava barata, sem considerar a pólice. E quando eu colocar a pólice e ainda tiver que colocar comissionamento de todo mundo, a conta não fecha nunca, né? A conta não fecha nunca. Bom, ainda bem que não sou eu que sou cooperativa, eu sou só o corretor. Sou o simples mortal aqui. Não tem... Você só me fala o que é para fazer. O que eu estou sugerindo é fazer o custo para você olhar o teu custo e ver como é que faz esses encaixes. Porque visualmente é mais fácil. Não, porque né? o custo eu já tenho, né? Eu já tenho as taxas. Né? Isso a gente já está fazendo. Foi aí que eu vi que tá caro demais. Né? Então o custo eu já sei. É que o Aurélio deve ter olhado só aquele custo do coisa e viu quanto daria o preço, sem lembrar que tem que colocar taxa administrativa, tem que colocar mutualizo, tem que colocar taxa de margem, tem que colocar vários outros custos, tem que colocar o corretor. O problema está sendo as taxas. Não, é tudo que vem junto, né? É tudo que vem junto. Agora, Paulo, seguinte, voltando na questão dali, a gente não consegue discutir com ele, a gente ter dividido pelo menos em 3 partes esse comissionamento para ficar uma parte para a corretora, uma parte para ele e uma parte para Singular, que a Singular divide com o cara da ponta? Do que você está falando? Do RCV do Valtinho Não, ali. O Walter. Não, o Walter não é ICB, o Walter é seguro de transporte. Os 3 produtos de transporte. Desculpa. Inclusive o RCB. Os 3 juntos. E aí você quer dividir em 3, mas o outro tem corretora? Eles têm corretora? Não, Se tiver uma corretora, a gente põe 3 não, corretoras. nós temos na ponta que, para mim, a comissionamento que vai vir, eu queria que fosse uma parte para vocês, aí uma parte para ele e uma parte para Singular dividir com o consultor. Vai cair uma linha. O problema de parte não é o problema o problema é que se não tem um CNPJ envolvido, tem que vir o dinheiro na pessoa física e transferir, vira uma merda, tem imposto, entendeu? Se o cara tem uma corretora, fazemos corretagem. Na vez de dividir em 2, divide em 3. Mas não é o caso, eles não são corretores. Aí você quer pagar o cara, aí tem que passar o dinheiro na mão do outro, e o outro vai tirar todo o imposto e chegar no cara. Precisa pensar nisso. Tá, eu vou Tem ver. nenhum problema. Eu vou ver, a gente conversa. O Walter tem o comissionamento dele, que é ele que vai ficar com a tolha. Vai ficar no dia a dia. A gente tem que pensar como fazer no nosso aqui. Entendi. Beleza. Não é muito fácil, não. Toda vez que faz. Você vê a nossa conversa hoje sobre divisão? Rapaz, eu fico louco daquela conversa. Divide